paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens. O segundo trimestre agora de 2021, estamos estudando o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Hoje a lição número 8, do dia 23 de maio de 2021. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Texto do dia: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 7. Capítulo 5, verso 7. Síntese: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Os objetivos dessa aula de hoje é compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja em Corinto. Segundo objetivo, mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja. E terceiro objetivo, conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina. Vamos ao texto bíblico, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aqui então nós temos na introdução
temos a impureza da igreja de Corinto. Na introdução, ele nos diz que Paulo registra, nesse capítulo 5, um problema da igreja que era um verdadeiro escândalo de ordem moral, inconcebível até mesmo no paganismo, ou seja, fora da igreja. Um dos membros da igreja havia se amasiado, se amigado com sua madrasta. O apóstolo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente com a vexatória situação. A igreja não estava e não tomou nenhuma providência. Então ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável nos dias de hoje, que é a aplicação da disciplina para a preservação da igreja como corpo de Cristo. Então esse capítulo 5 vai tratar desta situação, esse escândalo que estava acontecendo, vai tratar da igreja que estava omissa e vai tratar da disciplina dessa pessoa que estava nessa situação. Então vamos ver aí o primeiro, o significado e a necessidade de disciplina. Respeito e cuidado com o corpo de Cristo, o corpo espiritual, o corpo místico de Cristo. Então Paulo inicia o capítulo falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando escândalo na igreja. Ao que tudo indica, a igreja em Corinto não estava alheia às práticas imorais da cidade. E Paulo se vê obrigado a repreendê-los severamente, pois havia um caso de fornicação entre um enteado e sua madrasta. E aí o apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal imoralidade sexual. Na língua grega, porneia. A prática de fornicação com a madrasta era condenada tanto pelos judeus como também pelos gentios e romanos. Vejamos Levítico 18:8, lá no Antigo Testamento, Levítico, capítulo 18, versículo 8. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Então, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. No capítulo 20, o versículo 11, ele volta a repetir: e o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles, sobre o casal que pratica essa atrocidade. Deuteronômio, Moisés repete isso no capítulo 22 e o versículo 30. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a auréola de seu pai, ou a nudez de seu pai. Então veja que isso aqui era condenado na lei mosaica, tá? Diante desse quadro, então, a palavra de Deus traz um importante instrumento restaurador para a igreja, que é a disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja. De maneira geral, a disciplina ela deve ser aplicada quando outros meios, como por exemplo o aconselhamento e a orientação pastoral, não surtirem efeitos. Então, deve haver antes várias tentativas de se colocar as coisas no seu devido lugar. Mas se houver a persistência, então tem que se tomar o caminho da disciplina. Entretanto, quando o caso revela uma atitude impenitente do pecador, não há outro remédio senão a exclusão do infrator.
infrator, quando a pessoa realmente tomou a deliberação de permanecer praticando aquele ato e a pessoa acredita que ela esteja certa, que não tem nada demais naquilo dali, que eles dois se amam e etc. Aquela conversa que a gente sempre ouve. Então isso é uma atitude impenitente. A pessoa não se arrepende, não quer pedir perdão, não quer se consertar e não quer deixar o erro. Então aí só sobra mesmo a exclusão do infrator. Então a disciplina não é, isso tem que ficar muito claro, um ato de vingança, mas é uma atitude terapêutica para a cura de um grande mal que esteja afetando a igreja. Portanto, trata-se de uma atitude de respeito e cuidado com o corpo de Cristo, com a coletividade, com a irmandade que forma o corpo de Cristo. Então, a disciplina ela é necessária para preservar o templo de Deus. Lá em 1 Coríntios 3,16, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 3,16, versículos 16 e 17, ele diz: não sabeis vós que o templo de Deus, vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, para que não haja uma punição mais severa da parte de Deus, então a igreja faz essa restauração eclesiástica, né? Chegando ao ponto de afastar, de excluir a pessoa que esteja pecando impenitentemente, tá? Então, a disciplina visa o respeito e o cuidado com o corpo de Cristo. Segundo, a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Veja lá o versículo 4 da leitura bíblica em classe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma decisão do grupo, da coletividade. Vamos adiante. Aí ele diz assim: a aplicação da disciplina com exclusão de membros, evidentemente que essa palavra hoje em dia, ela deve ser muito bem cuidada, né? Porque não se pode fazer apologia. Hoje nós vivemos numa sociedade inclusiva. Então, inclusive, não se deve usar essa palavra exclusão para não gerar processos contra a igreja. Então, a aplicação da disciplina com exclusão de membros é uma ação extrema a ser tomada na igreja. Porém, em muitos casos, ela é necessária, ela se faz necessária. Não é uma das atitudes mais populares de um líder. Então, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum dirigente de igreja gosta de tomar uma atitude dessa, porque envolve famílias, envolve várias pessoas. No entanto, dependendo do impacto para a igreja e para a sociedade, a medida não pode ser evitada. Então, tem que se tomar essa atitude. E o apóstolo Paulo assevera que era uma decisão necessária e que devia ser tomada em conjunto na igreja local. Jesus, em Mateus, capítulo 18, ele dá essa autoridade à igreja de Cristo, né, para tomar esse tipo de decisão que se faz necessário. Olha, do versículo 15 ao 17 do capítulo 18 de Mateus, o perdão do pecado de um irmão. Ele diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão.
mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, se não escutar as testemunhas, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, quando fala da igreja, fala da liderança e daqueles que têm poder de decisão, consideram, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano, ou seja, tira-o do meio da congregação. É isso que ele está falando aqui, essa tomada de decisão conjunta na igreja local. Então, a disciplina deve ser tomada em conjunto, analisando todos os pós e contras e analisando aquilo que foi praticado. Número 3, a disciplina é um tratamento para a cura espiritual. Por isso que foi falado logo no começo que a disciplina ela não é um ato de vingança, mas busca esse tratamento para a cura espiritual. Vejamos aí, a disciplina eclesiástica ou a disciplina da igreja tem o objetivo de curar, ajudar e restaurar o irmão ou a irmã que cometeu um pecado escandaloso. Pecado escandaloso. O que poderia ser um pecado escandaloso? Como esse aqui, na área sexual, a porneia, a imoralidade sexual, ou um assassinato, por exemplo, um roubo, ou coisas afins, coisas gravíssimas, tá? E aí aqui o apóstolo pode parecer muito severo ao ensinar que os crentes não podem se associar com os que se prostituem, mas a sua intenção era a de preservar a igreja e restaurar a pessoa que se envolveu no escândalo. Então era para o próprio bem daquela pessoa que ela fique afastada por um tempo para reflexão, para meditação bíblica, para ela descobrir por si só o mal que ela causou a ela mesma, a outra pessoa e também a sua coletividade, e então depois de um período ela é novamente restaurada à comunhão. E aí ele diz aqui, a expressão seja entregue a Satanás, ele colocou aqui entre aspas, tem causado muitas dúvidas em alguns leitores, mas o apóstolo Paulo deixa claro que a disciplina era para a destruição da carne, a carne aqui como símbolo do pecado. Logo, se o faltoso mudasse o rumo e alterasse o comportamento, seu espírito seria salvo, ou seja, haveria restauração para essa pessoa. Assim fica claro que a intenção do apóstolo não era descartar o pecador, mas salvar a sua alma. Então é como se ele estivesse aqui, que essa pessoa, essa expressão seja entregue a Satanás, ele estava, pode-se dizer assim, ele estava usando uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem para exagerar no sentido de, não, a gente tem que fazer de tudo para que essa pessoa encontre o caminho do arrependimento e volte à comunhão com o corpo de Cristo. Vamos lá então, pensando, a repreensão a princípio não parece ser boa, mas ela é necessária, ou seja, ninguém gosta de ser punido, nem de ser chamado a atenção, mas na nossa vida, desde a nossa tenra infância, nós somos corrigidos, nós somos repreendidos, nós somos chamados a atenção, e na igreja não é diferente. A igreja é um ambiente de coletividade, é o corpo de Cristo, e ali também tem suas regras, tem as disciplinas, e a gente precisa obedecer.
e se houver necessidade de ser repreendido e chamado a atenção, a gente precisa aprender a se humilhar e a aceitar a repreensão. Então, um ponto importante que ele coloca aqui é que Deus ama os seus filhos e, por isso, quando necessário, ele os repreende. Então, a repreensão que é feita pela liderança, pela coletividade da igreja, ela está sendo feita com amor, em nome de Jesus, para o bem da alma daquele que está sendo corrigido. Então, é isso que ele está tratando aqui nesse primeiro tópico, o significado e a necessidade de disciplina. Vamos ao tópico 2, a disciplina como preservação da santidade da igreja. Primeiro, a metáfora do fermento velho na leitura bíblica. Está lá no versículo de número 6 e 7, né? Quando ele diz, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, alimpai-vos do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, para mostrar o quanto era nociva a atitude displicente e indiferente da igreja, agora aqui, primeiro foi tratada a questão da pessoa que errou, da pessoa que cometeu a imoralidade, e agora ele vai tratar da passividade da igreja, tá? Da indiferença, para com um caso grave de fornicação que estava acontecendo. Então, Paulo recorre a uma analogia é uma figura comparativa, usando uma figura de linguagem da tradição dos judeus. Alguns coríntios, em nome da liberdade, né, em vez de tratar do caso, orgulhavam-se disso. Então, havia algumas pessoas lá, versículo 2, estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, veja que eles estavam aqui em nome da liberdade, sacrificando a santidade da igreja, a santidade do corpo de Cristo. Então, essa metáfora também foi usada por Jesus em Marcos 8:15. Nós podemos dar uma olhadinha quando ele fala do fermento. Marcos capítulo 8 e o versículo 15, quando ele diz assim: e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Tá? Ele estava falando da doutrina, da hipocrisia, tanto de Herodes quanto da hipocrisia dos fariseus. Então ele diz assim, então o apóstolo usa essa metáfora, foi usada por Jesus também. O próprio Paulo também fez uso dela em Gálatas 5:9. Nós podemos dar uma olhadinha, Gálatas 5:9, na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aqui está falando de contaminação, tá? Aqui Paulo utiliza a metáfora para exemplificar que, assim como o fermento na preparação do bolo faz crescer toda a massa, o pecado não tratado se alastra rapidamente na igreja e vai contaminando em série. Então é importante ressaltar que Paulo não se refere somente ao caso do pecado de incesto, lembram, né, do enteado com a madrasta, mas também ao comportamento dos coríntios em relação ao orgulho e às facções. Lembra que lá em Coríntios havia vários grupos, um de Apolo, um de Paulo, e assim sucessivamente, um de Cristo. Então, eles estavam orgulhosos disso. Então, o capítulo 6 demonstra que o fermento da imoralidade já
estava agindo na igreja. Então ele usa essa questão do fermento para mostrar a contaminação, né, que aquele pecado não tratado iria fazer crescer e contaminar toda a igreja. O subtópico 2, ele fala a exortação à pureza cristã. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa, a celebração da ação libertadora de Deus na saída do Egito, quando o povo judeu foi liberto lá do Egito, era lançado fora todo tipo de fermento. Assim também a igreja deveria se purificar, retirando de seu meio todo tipo de pecado. Então a igreja precisava largar todo tipo de pecado. Então Paulo afirma que eles deveriam fazer a festa da Páscoa com pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então fazer uma limpeza. Então a alusão à preparação e participação da Páscoa judaica fornece uma ilustração para a vida da igreja cristã. Isso é muito importante. E na nova aliança, a partir de Cristo, a celebração da libertação da igreja de Cristo se dá no culto da Santa Ceia, que mais à frente o apóstolo orientará nessa mesma carta. Para uma igreja ser impactante e transformadora, é necessário se apresentar com um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual, que seja capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o Evangelho de Cristo. Ou seja, a igreja precisa buscar a pureza cristã, a santificação, para que isso cause um impacto na vida de outras pessoas, para que elas venham então também se render ao Evangelho de Cristo. No subtópico 3, então, a exortação à pureza cristã. Paulo já havia advertido por carta à igreja a respeito da prostituição. Então, numa outra carta, ele já havia falado sobre isso e a providência não fora tomada. Então, ele diz aqui, Paulo cita uma carta, essa carta se perdeu, não se tem notícia. Nela, ele já havia advertido sobre os perigos de se associar às pessoas da igreja que se prostituíam, pois tal comportamento não poderia ser incentivado e nem tolerado dentro da igreja do Senhor. A vida pregressa do velho homem deveria ficar no passado. Como membro da igreja de Cristo, o cristão deve ter uma vida separada, principalmente da prostituição, uma prática comum e tolerada na cidade de Corinto. Nós já vimos nas aulas anteriores que Corinto era um grande centro cultural e religioso de idolatria a vários outros deuses. Tá? E havia cultos pagãos, pornografia, havia muita imoralidade sexual a esses deuses. E algumas pessoas acharam, provavelmente, que isso poderia ser levado para dentro da igreja cristã também e nada iria acontecer. Então o apóstolo, ele é severo na sua admoestação, quando ele diz assim, citando o versículo 11, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, estava na igreja, era cristão, era crente, mas se ele for devasso, se ele for avarento, se ele for idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ele ainda acrescenta que, com o tal, nem ainda comais. Aqui comais é no sentido de ter comunhão diária, constante, uma amizade íntima e etc. e tal. Então, ele já tinha advertido sobre esse problema e ele então diz que esse vínculo com essa pessoa que continua praticando essas coisas erradas tem que ser rompido esse vínculo para que essa pessoa então
tome uma postura de ser fiel a Cristo. Vamos lá, pensando, você, como igreja do Senhor, deseja ter uma vida impactante e transformadora? Como é que você quer que a sua vida seja? Ou você quer parecer com todo mundo? Ou você quer continuar a ser igual antes de você ter um encontro com Cristo? Aí ele coloca aqui o ponto importante. Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Por isso, precisamos ter um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual. Então, muitos estão, em nome da liberdade, entrando pelo caminho da libertinagem, em nome do politicamente correto. Muitos estão mais parecidos com o mundo, vivendo de qualquer maneira, do que parecidos com Jesus, parecidos com a igreja militante que está caminhando para o céu. Então, para você ter uma vida impactante e transformadora, você precisa ter uma nova mentalidade, ter a mente de Cristo e viver o Evangelho conforme os parâmetros bíblicos. Vamos ao tópico 3, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Então, nós vimos no tópico 1 o que é a disciplina e por que é necessária a disciplina. Vimos no tópico 2 que um dos objetivos da disciplina é a preservação da santidade da igreja. Agora nós vamos ver o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Ele coloca aí, o cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. A gente ama a pessoa, mas não ama a prática que ela tem na sua vida. Então o apóstolo distingue entre o tratamento da pessoa que vive na prática do pecado dentro da igreja e a pessoa na mesma condição que está fora da igreja. No entanto, nas duas situações a essência é a mesma, pois a orientação bíblica é amar o pecador, amar a pessoa e odiar o pecado. Então, na carta, o apóstolo deixa claro que a complacência com aquele pecado funcionava como incentivo à continuidade da prática pecaminosa e contaminaria o ambiente da igreja, como já havia contaminado. Por isso, ele exorta alguns coríntios que eram complacentes com o pecado e ainda se orgulhavam dessa suposta liberdade, que é mais ou menos parecido com o que vivemos na sociedade atual. Em nome da liberdade, as pessoas querem ser cristãs, mas viver ao seu bel prazer, fazer o que quiser e onde quiser, e ter uma vida teoricamente normal. Só que quando você participa do reino de Deus, quando você entrega sua vida para Jesus, você precisa seguir as regras do reino de Deus. Já não é mais as regras da sociedade. A sociedade ela é mundana. A sociedade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, esse sistema mundano é um sistema corrompido, liderado pelo diabo. E nós somos servos de Deus, somos ovelhas de Jesus Cristo. Então, a nossa vida, mesmo a gente não entendendo isso no começo, a nossa vida agora é diferente. Nós seguimos um outro padrão. E aí ele coloca, Paulo então recomenda um bom relacionamento interpessoal com as pessoas fora da igreja. Então nós não temos nada a ver com quem está praticando coisas erradas fora da igreja. Nós temos o compromisso com os que estão dentro da igreja. Ele quer evitar que os membros, então, queiram viver isolados da sociedade. Mas isso não significa ter as mesmas práticas. Pelo contrário, devem ser testemunhas do Evangelho de Cristo. E aí, na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai pedindo: não peço que os tires do mundo,
mas que os livres do mal. Está lá em João 17 e 15. Então não há como ser cristão totalmente isolado do mundo. Nós podemos nos separar, delimitando os espaços entre a nossa vida espiritual e o relacionamento com as pessoas que vivem uma vida diferente da nossa. Então, o cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. Tá? Número 2, a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. Nós já deixamos claro que disciplina nada tem a ver com vingança. É uma questão de amor e graça para o bem, tanto da coletividade da igreja, quanto para a pessoa que está sendo disciplinada. Então, a disciplina eclesiástica deve ser um exercício de misericórdia e amor. Para que isso seja uma realidade na igreja, deve ser cultivada uma cultura de responsabilidade, crescimento, superação e mudança para melhor, perdão, olhar de misericórdia e graça. Não é uma moeda de troca que permeie as nossas igrejas. Tá? Então, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele orientou que eles tratassem o faltoso como a um irmão, tá? A pessoa que erra. Cada membro deve ajudar um ao outro em suas dificuldades, nunca julgar precipitadamente, pois todos são devedores e dependentes da graça de Deus. O crente não pode se achar melhor do que o outro por estar em uma situação espiritual melhor em determinado momento. A igreja tem a responsabilidade de proteger a reputação dos membros e evitar a exposição desnecessária deles e potenciais fofocas. Lembra quando eu falei da palavra exclusão? Essa palavra ela está banida dos roles de disciplina, dos roles de igreja, né, de condutas de prática, de credos. Essa palavra, diante da lei, ela está, digamos assim, proibida, tá? Porque nós vivemos, segundo a Carta Magna, a Constituição, tá? A palavra-chave é inclusão. Então, isso significa que a pessoa física, o indivíduo, ele precisa ser tratado com muito respeito, com muita consideração, mesmo na hora de ser disciplinado, que é isso que ele coloca aqui: proteger a reputação dos membros e evitar a exposição desnecessária deles e também potenciais fofocas. Então, isso aqui é a preservação, tá, da pessoa diante da sociedade. Tá? E número 3, a disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. Nós já falamos no bloco anterior sobre a questão do amor, da misericórdia, da graça, do perdão. Tá? Então, tudo isso vai permear esse afastamento, essa disciplina dessa pessoa. O processo disciplinar é uma forma de respeito ao corpo de Cristo, a igreja, e tem como objetivo contribuir para que a pessoa faltosa alcance o arrependimento. Nós já falamos no tópico primeiro, um dos objetivos é que essa pessoa caia em si, reconheça o mal que ela estava fazendo a si mesma e a sua coletividade. Então, é buscar que ela se arrependa. Trata-se de um cuidado espiritual, um momento de reflexão a respeito dos atos cometidos e o que precisa melhorar para estar dentro da vontade de Deus. A pessoa disciplinada não pode ser abandonada e tratada com preconceito. Lembra que eu falei da palavra inclusão? Muito cuidado, a palavra inclusão ela é totalmente contrária a esse princípio do preconceito. Tá? Ela vai justamente contra o preconceito.
A ela a igreja deve oferecer apoio a essa pessoa, de preferência por uma equipe capacitada, se possível por meio de um treinamento oficial da igreja, elaborado e aplicado por instrutores experientes e, acima de tudo, comprometidos com o reino de Deus, que comprovadamente demonstre amor pelas almas. Então, a disciplina é uma forma de confrontar o crente que pecou e mostrar que, apesar de tudo, a igreja o ama e deseja vê-lo restaurado. Então, esse é o objetivo dessa lição, né, que ora nós vimos. Ele mostra a impureza da igreja de Corinto, faz as devidas repreensões e exortações, até culminar nesse ponto mais dramático, que é o afastamento disciplinador dessa pessoa que até então não se consertara. Deus te abençoe e te guarde. Assim nós terminamos a lição número 8 de jovens, né? Que você, aluno, professor, que vocês possam praticar a disciplina com amor e saber que sem amor a disciplina pode se tornar somente um castigo. E esse não é o objetivo dessa matéria da disciplina. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Um abraço apertado para você e toda a sua família. E até a próxima, se Deus quiser.